Meu nome é Cláudio Rafael Galícia de Lima, eu tenho 52 anos, sou uma pessoa transmasculina. Atualmente eu lido com essa coisa de pronome. Quando a gente começou a pensar nesse podcast, a Renata sempre nos desafiou a pensar fora da nossa bolha. Afinal, somos 3 mulheres cisgênero que estão começando a sentir os efeitos da menopausa. Mas como a gente falou lá no primeiro episódio, a infinidade de sintomas e de corpos torna esse processo único para cada pessoa. Foi daí que veio o desafio. Como é que a gente poderia contemplar toda essa diversidade em apenas alguns episódios? Entender que o que acontece com uma pessoa que menstrua não necessariamente acontece com a outra. Pois é, e a própria expressão pessoa que menstrua ainda é incompleta para abarcar todas as pessoas que podem passar pela menopausa. Foi dessas conversas que surgiu uma inquietação, que gerou uma dúvida e originou o primeiro bloco desse episódio, os transmasculinos. Uma pessoa transgênero é aquela que não se adequa ao seu sexo biológico. No caso do transmasculino, é aquele homem que biologicamente nasceu com genitália feminina, útero e ovários. Ele vai vivenciar a menopausa? E se vivenciar, como é ou será essa experiência para ele? Por não ser nosso lugar de fala, achamos que a melhor maneira de responder a esse nosso questionamento seria trazer para este podcast quem pudesse falar sobre o assunto através de sua experiência pessoal. E foi assim que encontramos o Cláudio e trouxemos sua história para vocês. Também fazem parte deste segundo episódio outras vivências de menopausa que não costumamos ouvir muito por aí. Para isso, trouxemos as histórias da Ana Cristina e da Bela Tellini, 2 mulheres incríveis que compartilharam com a gente suas experiências de vida no climatério. Para dar nome a essas conversas, nos inspiramos mais uma vez nas letras de Rita Lee, que foram trilha sonora em vários momentos da feitura deste podcast. Vamos nessa? Eu sou Marília Nunes Paulino. E eu sou Angélica Paulo. Eu sou Renata Arantes e você está ouvindo Sem Regras, Menopausa Sem Tabu, um podcast apoiado pelo Instituto Serra Pilheira, episódio 2, Todos os Úteros do Mundo. No primeiro episódio, a gente conceituou e explicou como a menopausa ocorre, biologicamente falando, nos corpos que menstruam de maneira natural. Colocamos entre aspas a palavra no roteiro porque esse conceito de normalidade é muito subjetivo. Se tudo der certo, a menopausa, ou seja, a parada total da menstruação, vai acontecer ali pelos 49, 50 anos em média. Mas nem todas as pessoas com útero passarão pela menopausa da mesma maneira. Fatores externos como câncer, hormonização e até mesmo comportamentos inexplicáveis do próprio corpo podem fazer com que a menopausa aconteça de forma induzida ou não natural. E é sobre isso que vamos falar nos próximos 3 blocos. Desde criança eu não entendia por que eu tinha nascido menina. Eu, inclusive, perguntava para minha mãe por que não nasci menino, entende? Porque não tinha genitálias de menino, né? Uma pergunta bem de criança mesmo, sabe? Uma pergunta sem maldade. E a minha mãe dizia que eu tinha nascido menina e eu não entendia por quê. Antes da gente entrar no assunto menopausa com o Cláudio, quisemos saber como foi para ele esse processo de se entender como uma pessoa transgênero, um transmasculino. E ele, de forma franca e direta, contou um pouco de como foi esse processo. É importante aqui deixar claro que a experiência do Cláudio é pessoal. Foi como ele passou por todo o processo. Isso pode inspirar outras pessoas, mas não significa que seja igual para todos. Para ele, foi uma experiência solitária. Não tinha com quem falar, não tinha... Enfim, tive que me descobrir sozinho, tive que dar meus pulos, né? Trocando em miúdos, numa linguagem bem popular, eu tive que dar meus pulos. Tive que aprender a sobreviver e a viver. Em busca dessa identidade, o Cláudio passou por algumas vivências até se entender como um transmasculino. E aos 24 anos descobriu, através de amigos, que o uso de hormônios masculinos, a testosterona, poderia finalmente fazer com que ele ganhasse a aparência de um homem, sua verdadeira identidade de gênero.
Mas o uso desses hormônios para o Cláudio e também para muitas pessoas trans sem acesso a tratamento médico se deu de forma clandestina e sem nenhum tipo de acompanhamento médico. Essa é a real. Eu queria ser homem, queria ter aparência masculina e ser um homem. Mas como não havia essa possibilidade de ser um homem cis, e também esse processo veio depois, né? A hormonização veio primeiro. Então, a partir dela, eu comecei a ir à farmácia comprar hormônio na clandestinidade, né? E comecei a tomar hormônio e começou a surgir primeiros pelos no rosto, as formas, os músculos mudaram um pouco, né? E assim eu fui vivendo, começando a mudar totalmente a minha aparência, cortar cabelo. Você pode estar se perguntando em que momento a menopausa vai aparecer. Calma que já ela chega. Enfim, Achamos que para falar de um tema tão complexo, precisávamos, como nas novelas, te apresentar o personagem, ou seja, explicar como foi a trajetória do Cláudio antes de entrarmos no tema do podcast. Até porque, spoiler, gente, para nós três foi uma grande surpresa e um grande aprendizado que aprendemos ao longo das entrevistas, não só com o Cláudio, mas também com as especialistas que vão falar mais adiante. Mas voltemos ao Cláudio e ao processo de hormonização cruzada. Essa coisa da aparência começou com 24 anos, quando eu conheci uma outra sapatão que se hormonizava. E ela falou, toma hormônio, que vai nascer já o seu bigodinho, porque eu já tinha um bigodinho, né? E dos 24 aos 38 anos, ele fez uso da testosterona de forma não acompanhada. Até que, aos 39 anos, atualmente o Cláudio tem 52, ele ingressou no Sampa Trans, programa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que oferece atendimento especializado e multidisciplinar à população trans e travesti. Esse acompanhamento é importantíssimo para a população trans, porque mede as taxas de hormônio, prescreve a dosagem correta e monitora possíveis efeitos colaterais. Lembra quando a gente falou, lá no primeiro episódio, sobre a importância dos hormônios na nossa vida? E de como eles são determinantes no processo da menopausa? Relembrando rapidamente, toda mulher nasce com uma quantidade X de óvulos que serão utilizados caso ela engravide ou, na falta de uma gravidez, serão liberados em forma de menstruação. Quem comanda toda essa cadeia de acontecimentos é um hormônio chamado estrogênio, popularmente conhecido como hormônio feminino. Se você ficou na dúvida, te aconselho a ouvir o primeiro episódio para relembrar toda essa aula de biologia que a gente tentou esmiuçar lá. Espero que tenha dado certo. Quando um transmasculino passa por um processo de hormonização cruzada, ou seja, faz uso de testosterona, ele não só adquire características masculinas, como barba, voz mais grossa, pelos no corpo, como também para de menstruar. Isso porque as doses de testosterona são altas, o que bloqueia a produção do estrogênio. Deu para entender? Não? Então vamos ouvir diretamente de quem entende. Então, no caso de um homem trans, eu vou colocar níveis hormonais de testosterona, por exemplo, em níveis que são compatíveis com o homem cis. E se a gente for raciocinar nesse sentido, a gente vai entender biologicamente vários efeitos da hormonização cruzada, efeitos que são esperados. O que não vai acontecer de um dia para o outro. Existe todo um processo, né? Então, eu vou ter que tipo de efeito esperado num homem trans se eu estou utilizando testosterona, que é o hormônio masculino, e colocando em níveis biologicamente compatíveis com o masculino cis, né? Qual é o objetivo? O que eu vou esperar com isso? Eu vou ter vários efeitos biológicos, o aumento de pelos pelo corpo, o engrossamento da voz, o aumento da massa muscular, o aumento da massa óssea, o aumento da libido, efeitos não tão desejáveis também, uma queda de cabelo, aumento da oleosidade da pele e acne, muitas vezes o desenvolvimento de uma obesidade central, que é aquela gordura que deposita mais no abdômen. Então, quando a gente está pensando... Quem nos dá toda essa explicação é a doutora Caroline Bittencourt, ginecologista e coordenadora do Serviço de Diversidade de Gênero do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela explicou para a gente que em mulheres cis, a produção de hormônios pela hipófise,
aquela glândula no cérebro, é cíclica, enquanto em homens cis essa produção é contínua, ou seja, eles produzem testosterona o tempo todo. Para que pessoas com útero consigam fazer ciclos menstruais, essa glândula que fica dentro da cabeça da gente, que se chama hipófise, ela precisa liberar os seus hormônios em impulsos rítmicos específicos. A partir do momento que eu entro com um hormônio exógeno, ou seja, está vindo um hormônio de fora do corpo para dentro, ele vai interferir nesse eixo de pulsatilidade. Então, é esperado de forma muito rápida que as pessoas com útero que estejam se hormonizando com testosterona, pessoas transmasculinas, né, sejam homens trans ou pessoas não binárias transmasculinas, parem de menstruar muito rapidamente a partir do momento que comecem a atingir níveis de testosterona mais altos do que o esperado para pessoas com útero. E foi exatamente isso que aconteceu com o Cláudio. A partir da entrada da testosterona no seu organismo, ele passou a não menstruar e seguiu sua vida, até que... Depois de, tanto tempo me hormonizando, 25 anos me hormonizando, com 40 e poucos anos, tipo 42, 43, 45, aí até bem pouco tempo atrás, assim, até os 50 mais ou menos, e até hoje, às vezes, de vez em quando, eu levanto de madrugada pingando de suor, preciso tomar um banho gelado para voltar a dormir. Em noites de calor isso acontece bastante, entendeu? Acontecia mais em noites de frio, tipo, da minha companheira dormir coberta e eu descoberto. E acordar suando e ter que tomar um banho gelado para voltar para a cama. Então, depois que eu fui atinar, eu falei, isso aí é sintoma de menopausa. O Cláudio explicou pra gente que o único sintoma que ele atribuiu à menopausa foi o fogacho. E mesmo assim, ele não fez nenhum tipo de conexão desse sintoma com a menopausa ou levou essa percepção para uma consulta médica. Passei sozinho porque eu não tinha noção que eu estava passando pela menopausa. Minha cabeça masculina, porque acredite, quando você começa a tomar hormônio masculino, você se transforma num homem real. Cabeça também, entendeu? Eu não posso generalizar outros trans, porque de repente eles levam essa pauta para o médico e o médico está cuidando disso deles de uma outra forma. Eu estou falando particularmente, tudo que eu estou falando aqui é particularmente da minha vida mesmo, particular, sem colocar outras pessoas, porque eu não sei como elas agem nesse processo de transição dentro das suas particularidades, né? Então, a partir desse relato do Cláudio, fomos conversar com a Caroline, que explicou minuciosamente a ação da testosterona no processo de hormonização de transmasculinos. Com essas informações em mente, ficou mais fácil da gente entender o que ela explicou em seguida e o que nos deu um susto, mas que também fez todo sentido. Mas antes de passarmos para Caroline, vale lembrar que a menopausa acontece quando uma pessoa com útero fica 1 ano sem menstruar. E isso acontece por causa da queda na produção de estrogênio. Dito isso, voltemos à explicação. Se eu tenho uma pessoa que está funcionando com uma hormonização que alinha, seus hormônios ao sexo masculino biológico, eu não tenho esse processo de menopausa. Ponto. Isso em termos hormonais. Então, se a gente for pensar em termos hormonais, eu estou sustentando essa testosterona nos níveis masculinos e os homens cis, eles não têm esse processo chamado menopausa, porque eles não param de menstruar, eles não têm essa queda hormonal no meio da vida. Sim, é isso. Em termos hormonais, transmasculinos não entram na menopausa. A pergunta que motivou a primeira parte desse episódio foi contextualizada e respondida. Como dissemos lá no início, para nós foi uma surpresa e um grande aprendizado. Como os transmasculinos recebem periodicamente uma dose muito alta de testosterona, esse hormônio masculino age de forma a diminuir a circulação de estrogênio no corpo. E mesmo essa pouca quantidade de hormônio feminino não funciona direito. Mas e os fogachos do Cláudio? Ficamos com essa dúvida desde o momento em que a Caroline nos explicou que não existe a menopausa para transmasculinos que passam pelo processo de hormonização, mas que o uso da testosterona de forma contínua causa efeitos colaterais muito semelhantes aos que mulheres cis sentem quando chegam ao climatério
e que são diretamente ligados ao estrogênio, como o ressecamento vaginal e a própria parada da menstruação. Como cada experiência é única, a do Cláudio não é diferente. Por ele não ser seu paciente, a Caroline não pôde explicar o motivo do surgimento dos fogachos, que ele associou à menopausa. Mas alguns fatores podem originar sintomas, como a interrupção momentânea da hormonização ou alguma diferença na dosagem da testosterona. Depois de toda a conversa com Cláudia e a Caroline, a gente se sentiu muito feliz por ter conseguido abrir esse espaço de diálogo no podcast. O Brasil é o país que mais mata pessoas transgêneros no mundo há anos. E a expectativa de vida dessa população, de acordo com os dados do IBGE e da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, é de 35 anos, ou seja, menos da metade da expectativa de vida da população brasileira, que é de 76 anos. Analisando esses números, dá para entender um pouco da dificuldade de encontrarmos um relato de um transmasculino acima dos 40 anos e de pesquisas e artigos científicos que olhem diretamente para essa população. Nesse sentido, queremos muito destacar a participação do Cláudio nesse episódio e pela generosidade em dividir com a gente um pouco da sua vivência. A gente vem batendo na tecla de que menopausa difere de corpo para corpo que menstrua. O objetivo desse episódio foi trazer algumas histórias que não se encaixam dentro do padrão considerado comum no climatério. Nos próximos blocos, a gente vai conhecer a história de 2 mulheres que passaram pela menopausa em condições atípicas, mas não menos desafiadoras. E antes de continuarmos, uma pausa rápida para lembrar. Informações detalhadas deste episódio e dos outros estão disponíveis no nosso site semregraspodcast.com.br. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 2,3 milhões de mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama no mundo entre 2023 e 2024. Esse número representa 11,6% de todos os novos casos de câncer globalmente e aproximadamente 25% de todos os casos de câncer em mulheres. No Brasil, cerca de 73 mil brasileiras são diagnosticadas com a doença anualmente, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A maior parte dessas mulheres está na faixa dos 50 anos. O meu tumor ele é hormonal, 100% receptor de estrogênio, 75% receptor de progesterona. Essa que você acabou de ouvir é a Ana Cristina Fiedler. Ela tem 48 anos, é jornalista e mora em Portugal há 7 anos. Na época, a Ana estava com 46 anos. Ela descobriu um caroço através de um autoexame das mamas durante uma viagem. Sem perder tempo, ela procurou atendimento médico e logo em seguida iniciou os exames. O resultado da biópsia veio em poucos dias. Era câncer. Não existe um câncer, né? Ou um tipo de câncer. O câncer são várias doenças, na verdade mais de 100 doenças diferentes. São doenças, né, que têm como base uma proliferação anormal das células. Células que sofreram vários danos acumulados no seu material genético. Para nos ajudar a entender todo esse processo de descoberta, tratamentos, efeitos colaterais e a menopausa no meio de tudo isso, conversamos com a doutora Flávia Bolívar, oncologista do Hospital do Câncer 2 do INCA, no Rio de Janeiro. A Flávia nos explicou que quando essas células começam a se multiplicar de forma desordenada, formam tumores, que são manifestações clínicas dos cânceres em geral. Esse crescimento desordenado não respeita os limites normais dos tecidos. E é daí que surge a metástase, quando essas células extrapolam o órgão atingido originalmente e se espalham por outras partes do corpo. Achamos importante essa explicação para facilitar o entendimento de quem, como nós, nunca passou pela doença. Com o diagnóstico, uma das primeiras medidas que a Ana tomou foi a retirada do Mirena, um DIU, dispositivo intrauterino, que libera hormônios que agem de forma contraceptiva. O tumor dela era hormonal, lembram? Isso não está
não está documentado, o uso do Mirena não aumenta o risco de câncer de mama, de útero muito menos, mas o Mirena libera hormônio, exatamente isso, né? Ele é um DIU hormonal, ele libera hormônio, e a mulher que tem um câncer de mama sensível ao hormônio, como parte da sua estratégia de tratamento, a gente quer que tenha pouco hormônio circulando, ou que isso esteja bloqueado. Então, você tem um dispositivo que libera mais hormônio feminino na corrente sanguínea dela, está jogando contra a estratégia de tratamento. Por isso que foi recomendada a retirada do Mirena. Na verdade, foi por isso. Para não ter algo ali que estava dando um estímulo errado. Na verdade, a gente quer tirar esse estímulo da vida dela. Antes da gente seguir, queremos deixar claro que a Flávia não vai falar do caso da Ana Cristina especificamente, já que ela não é sua paciente. A Flávia está aqui para nos falar dos pormenores do tratamento, efeitos e de como a menopausa pode atravessar ou ser atravessada por um diagnóstico de câncer, seja ele de mama ou outros tipos, como o de colo de útero, por exemplo. A Ana começou o tratamento logo após o diagnóstico e, além dos efeitos já esperados, ela também notou mais um, relacionado ao seu ciclo menstrual. A última vez que eu menstruei, eu já estava fazendo quimioterapia, eu já estava fazendo o meu terceiro ciclo da quimioterapia vermelha, que são 4 ciclos. Ao todo, a Ana fez 4 sessões de quimioterapia vermelha. Ela explicou que esse é um tratamento agressivo. Para a gente ter uma ideia, ela recebia o medicamento de forma intravenosa, pela mão, e a enfermeira sempre pedia que ela não mexesse demais a mão ou o braço, porque isso poderia gerar uma queimadura caso o medicamento, por assim dizer, vazasse. Ao longo dessa fase do tratamento, a Ana teve, entre outros efeitos, queda de cabelo. Passadas dessas 4 sessões, vieram outras 12 de quimioterapia branca, que é um pouco mais branda que a vermelha, mas não menos desgastante. Foi um processo longo e exaustivo. A quimioterapia, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela é uma modalidade de tratamento sistêmico. Isso é muito importante, essa definição. Por que eu falo tratamento sistêmico? Porque é um tratamento que alcança o corpo como um todo. E isso é muito importante quando a gente pensa no controle e na cura do câncer, né, de vários tipos de câncer, que precisam de quimioterapia como parte do seu tratamento. A gente está pensando em atingir o corpo como um todo. Atingir áreas onde eu nem sei que a doença se instalou, atingir as células que saíram ali do local inicial. A radioterapia já é uma questão diferente, não é um tratamento sistêmico, ele não aborda o corpo inteiro, ele é um tratamento localizado, ele tem um foco, ele tem um alvo. É um tratamento que é feito com energia, né, formas de energia, geralmente raio-x, mas não é um raio-x como o raio-x que a gente faz para bater uma chapa, né? É um raio-x em dose terapêutica, em dose alta, que tem um alvo, que foi calculado a entrada, foi calculado o ângulo, foi calculado onde que ele vai. Tem toda uma técnica muito refinada. Se uma mulher tem câncer de mama, ela vai irradiar apenas a área afetada, ou seja, o seio onde está o tumor. Se for outro tipo de câncer, como o de colo uterino, a radiação será na pelve, ou seja, na região do útero, a área onde estão os ovários, e eles também vão receber essa radiação. Como os ovários são extremamente sensíveis a essa radiação, eles vão sofrer alguns efeitos. Entre eles, se a mulher que está recebendo o tratamento radioterápico não estiver na menopausa, ela vai entrar automaticamente logo após o tratamento. E essa, infelizmente, é uma situação irreversível. Mas essa situação acontece com mulheres com câncer em áreas próximas à região pélvica, como o câncer do reto ou do ânus. Para outros tipos de câncer, como o de mama, que é o caso da Ana Cristina, a menopausa não é definitiva. E voltando à Ana, ela fez todas as sessões de químio e radioterapia, que terminaram no dia 11 de abril de 2024. E no dia 22 de maio, ela fez a cirurgia para a retirada do tumor. Entre essas 2 datas, ela fez um exame para saber como estavam suas taxas hormonais. E eis que veio a surpresa. A maioria das pessoas está em menopausa, né? Porque a menopausa provocada pela quimioterapia. E eu já estava com índices de pós-menopausa. Então, assim, entre menstruar em dezembro e o exame que eu fiz em maio, eu estava já na pós-menopausa. Então, eu tive uma menopausa express, né? Junto com a quimioterapia. E isso é uma coisa muito louca, porque tem vários sintomas que você tem, que você jamais vai saber
se aquilo é menopausa ou se aquilo é quimioterapia. Essa situação que a Ana descreveu e que pode acontecer com várias outras pacientes que entram na menopausa durante tratamentos oncológicos pode ser temporário, a não ser aquelas que a doutora Flávia citou anteriormente. À medida que os efeitos da medicação diminuem e até mesmo acabem, a mulher pode voltar a menstruar, por exemplo, e seus índices hormonais podem voltar a estágios anteriores ao tratamento. Mas é importante ressaltar que cada caso é um caso. Cada organismo é único e responde de maneira diferente ao tratamento, que muitas vezes, dependendo do tipo do câncer, pode não terminar logo após a cirurgia. Mas sobre isso vamos falar um pouco mais à frente. Já a confusão de sintomas que a Ana Cristina cita é mais comum em mulheres com câncer que a gente imagina. Os efeitos do tratamento incluem confusão mental, irritabilidade, parada de menstruação, fadiga, entre muitos outros. Isso te lembra alguma coisa, Renata? Sim, Marília, aquela lista enorme de sintomas da menopausa que a gente citou no primeiro episódio. Só que, nesse caso, causados pelos medicamentos utilizados para o tratamento do câncer. Ou será que é menopausa mesmo? Difícil saber, principalmente se a paciente já estiver na idade climatérica, ou seja, ali por volta dos 42, 44 anos. E mesmo depois do término do tratamento, esses sintomas podem persistir, principalmente relacionados à cognição. Fica difícil concatenar as ideias, ter um raciocínio mais lógico, linha reta, sem esquecimentos. Então, eu me lembro que uma coisa que me assolou desde o início foi uma confusão mental, uma dificuldade de raciocínio, um cansaço mental mesmo, sabe? De não conseguir ler grandes coisas, não gravar as informações. Essas consultas, os médicos falavam as coisas e depois eu chegava em casa e falava para o meu marido, falava, André, o que foi mesmo que o médico disse? Eu não gravava as informações. E aí, a parte mais complicada nessa situação é que dificilmente a paciente vai conseguir determinar se aqueles sintomas são do tratamento ou da menopausa. Eles se confundem, podem até mesmo se misturar. Ou seja, podem ser sintomas do tratamento e da menopausa também. Eu fico imaginando que se já é difícil para uma pessoa que menstrua passar pela menopausa e todos os seus transtornos, imagina unir isso a um tratamento de câncer. O quão acolhida essa mulher deve ser? Porque não é porque o tratamento acabou, que a cirurgia foi feita, que o câncer está curado, que a paciente oncológica pode viver sua vida normalmente. Existe ainda todo um período longo de pós-tratamento que pode durar anos. É a hormonioterapia que a doutora Flávia fez questão de nos explicar durante a nossa conversa. Antes de falarmos dessa parte do tratamento em si, é importante sabermos que depois da cirurgia, mais ou menos 70% das pacientes com câncer de mama são sensíveis à ação do estrogênio e da progesterona. Então, para dar continuidade e evitar o surgimento de novos tumores, é necessário bloquear a ação desses hormônios. Então, bloquear esses hormônios, bloquear a chegada desses hormônios nessas células é uma parte importantíssima do tratamento. E a gente precisa falar sobre isso, porque esses tratamentos eles são longos, são feitos à base de comprimido, é um comprimidinho por dia, mas a gente não pode banalizar o impacto que esses comprimidinhos têm, né? É um comprimido por dia por 5 a 10 anos. Quando a gente ouve a doutora Flávia usando a palavra comprimidinho, pode achar que é um tratamento simples, sem maiores consequências e que basta não esquecer de tomar nenhum dia, tipo pílula anticoncepcional, e tá tudo bem. Só que não. Esses bloqueadores hormonais, os mais conhecidos são tamoxifeno, para as mulheres que ainda não entraram na menopausa, e o letrozol, para mulheres na pós-menopausa, vêm carregados de inúmeros efeitos colaterais. Em primeiro lugar, se a paciente ainda não entrou na menopausa, ela automaticamente e abruptamente vai entrar. Ele bloqueia a produção de estrogênio, lembra? Essa ação é importante para que esse estrogênio não venha a atingir alguma célula cancerígena que tenha ficado no corpo dessa mulher. Mas os efeitos colaterais do uso desses bloqueadores são diversos. Vão desde enjoo, diarreia, retenção de líquido, alterações cognitivas e até perda das unhas. Agora imagine uma mulher que já passou por todo um tratamento desgastante ao longo de meses seguidos.
ainda ter pela frente mais 5 ou 10 anos de outros efeitos, que incluem até mesmo os fogachos semelhantes aos da menopausa, o resultado é que muitas dessas pacientes abandonam o tratamento. E isso é muito perigoso, porque nós estamos falando de um medicamento que, apesar de todos esses efeitos, vai garantir a chance de cura dessa mulher. É importante a gente falar sobre o impacto positivo desses medicamentos, né? E falar sobre o seu perfil de efeito colateral para acolher essa mulher e dar força para ela continuar, que faz diferença. E dependendo da idade da mulher, se ela é jovem, pode voltar a menstruar depois do término do tratamento, seja ele químio, rádio ou hormonioterapia. Se a mulher mais jovem, ela tem uma chance bem maior, né, de reassumir a sua função ovariana e voltar a ter ciclos regulares. A mulher que já está na perimenopausa, essa mulher acima dos 45 anos, próximo dos 50, que já estava chegando, né, na fase final ali de funcionamento dos seus ovários, ela vai sentir esse impacto de forma mais persistente. Então, existe uma grande chance aqui dela não voltar para o status prévio. Ela vai ser considerada uma mulher menopausada, assim, ela está menopausada, né? E provavelmente ela não vai voltar nesse status, porque esse ovário já tinha pouca reserva para suportar essa toxicidade que foi imposta a ele. A Ana ainda tem mais alguns anos de tratamento pela frente. Ela vai tomar o letrozol por 10 anos. Mas o mais importante, e digo isso como amiga pessoal dela, que acompanhou todo o seu tratamento à distância, é que ela passou pelo câncer de mama. E essa vitória deve ser comemorada. Porque foram meses de incertezas, sintomas desgastantes, efeitos colaterais que alguém que não teve câncer não pode sequer imaginar. E uma menopausa no meio de todo esse processo. Ainda existe um longo caminho a ser percorrido? Existe. Ele vai ser fácil? Não. Mas com tratamento adequado, rede de apoio e acolhimento, esse caminho pode ser menos pesado. A primeira entrevista que fizemos para esse podcast foi com a Márcia, que entrou lá no primeiro episódio. Nesse dia, eu lembro de ter ficado muito espantada quando ela e a Renata começaram a trocar figurinhas sobre como gostam de menstruar. Não, e eu igual, minha menstruação veio hoje. E eu fico agora numa expectativa de tipo assim, caraca, será que ela não vai vir? Será que é a última? Que agora não, será que agora vai começar a falhar, né? Porque eu ainda não vivi o momento da falha. E aí me gera uma ansiedade, porque na hora que começar a falhar, vai chegar um dia que ela vai ser a última e eu vou falar também, igual você tem a data muito na sua mente, nossa, no dia tal foi minha última menstruação. Então assim, eu sinto uma ansiedade, igual hoje, a hora que ela veio, eu falei assim, ai, o que ela fez? Não é menopausa. Não é, sabe assim? Aí eu pego um absorvente felizona, sabe? Porque eu sempre tive... Sei lá, me senti um pouco fora do rolê, sabe? Tipo quando você está na escola e aquelas amigas descoladas começam a falar de um assunto que ou você não sabe ou você não está inserida. Foi exatamente assim que eu me senti. Porque elas estavam empolgadíssimas falando sobre como sangrar todos os meses. Repito, sangrar todos os meses era importante para elas. Mas, ao mesmo tempo, eu senti um pouquinho de inveja daquela relação bacana que elas tinham com a menstruação. Eu nunca tive. Nunquinha. Mas ok, aceitei, fizemos uma entrevista incrível, que se você caiu de paraquedas aqui no segundo episódio e não sabe do que eu estou falando, sugiro que depois que acabar esse aqui, ouça o episódio 1 e conheça a Márcia. Mas enfim... Fiquei com essa sensação de peixe fora d'água, até que ouvi o áudio da entrevista que a Marília e a Renata fizeram com a Bela, que ilustra o terceiro bloco desse episódio. No dia que a entrevista foi feita, eu estava trabalhando e não pude participar. Então, só escutei depois. Num determinado momento da conversa delas, eu dei um berro em casa e pensei, achei a minha alma gêmea. Ela falou isso aqui, ó. Não menstruar era uma bênção para mim, porque eu tinha bastante fluxo e eu tinha muita dor nas costas, assim, sabe? Uma dor forte, assim, atrás. Horrível.
e ficava com o seio muito dolorido também. E, tipo assim, notei daí. É exatamente assim que eu me sinto, todos os meses, desde que comecei a menstruar aos 11 anos. Foi bom pra mim saber que tem mais gente que, assim como eu, não curte menstruar. E tá tudo bem. Depois dessa verdadeira confissão da Angélica, eu queria explicar que a Bela está nesse episódio não para falar sobre a relação dela com a menstruação, embora isso tenha a ver com o assunto que vamos tratar, mas para exemplificar algo que acontece com muitas mulheres, a menopausa precoce. E embora possa parecer que o fato dela não gostar de menstruar possa ter relação com essa chegada antecipada da menopausa, quero esclarecer já de cara que não tem nenhuma relação. Com 38 anos, eu tô com 48, vou fazer 49, eu parei de menstruar. Antes de seguir, vamos esclarecer aqui que menopausa precoce é diferente de menopausa adiantada. A diferença entre elas é a faixa etária da pessoa que menstrua. Espera-se que a menopausa aconteça em mulheres acima dos 50 anos. Quando ela acontece em uma pessoa ali pelos seus 45, é chamada de menopausa adiantada. Ela é precoce quando ocorre em mulheres abaixo dos 40, como aconteceu com a Bela. E ela parou de menstruar de uma vez. Não teve uma diminuição progressiva do fluxo ao longo do tempo. Só parou e ponto. E como ela tinha essa relação de não gostar de menstruar, como ela mesma disse ali no início, esse acontecimento não gerou um grande impacto emocional na sua vida. No início, ela nem chegou a relacionar o fim da menstruação com a menopausa. Não me passou pela cabeça menopausa precoce, de maneira alguma. E até eu tratava na minha análise isso, ela dizia, mas tu não tem vontade de saber? Eu dizia assim, não. Eu só tô gostando de não ficar menstruada, tô achando ótimo. Nessa época, a Bela não chegou a fazer nenhum tipo de exame para medir suas taxas hormonais. Ela parou de menstruar e seguiu a vida. Foi só um tempo depois que ela entrou para um coletivo feminista em São Paulo, onde mora, é que começou a se consultar com uma ginecologista que prescreveu um hemograma completo. E aí eu descobri que eu estava em menopausa precoce, né, pela idade que normalmente as mulheres entram em menopausa. Em nenhum momento ela tratou aquilo como uma doença ou me perguntou sobre sintomas, nada. Para entender o que pode ter acontecido com a Bela, a gente conversou com a doutora Cecília Pereira, ginecologista e mastologista do Grupo IFE Medicina no Rio de Janeiro, e que já apareceu no primeiro episódio. Infelizmente, a gente não tem uma resposta precisa para te dizer por que isso aconteceu. O que a gente entende é que a menopausa ela pode ser precoce ou adiantada em mulheres que tiveram uma velocidade de perda maior desses óvulos. Então, quando eu menstruei, eu perdi aquele óvulo que eu ovulei naquele ciclo, e eu também tive aquela apoptose, que é a morte celular programada. Então, são mulheres que provavelmente tiveram uma velocidade maior de perda desse fenômeno da apoptose, ou são mulheres que constitucionalmente já nasceram com uma quantidade menor de óvulos. Então, essas são as possibilidades que a gente tem para uma menopausa precoce. E é isso. Não existe uma causa específica para essa chegada precoce da menopausa numa pessoa com útero. Como aconteceu com a Bela, muitas mulheres simplesmente param de menstruar. E isso traz consequências que vão muito além dos sintomas que a menopausa causa. Muitas mulheres precisam abrir mão do desejo de engravidar, por exemplo, já que não possuem mais óvulos. E o impacto disso na saúde mental pode ser bem devastador para uma mulher que planeja ser mãe. No caso da Bela, isso não aconteceu, porque ela nunca teve esse desejo de gestar ou mesmo de ser mãe, mas precisou lidar com os efeitos inerentes à chegada da menopausa, como fogachos, baixa libido e fadiga. Como seu organismo não se dava bem com os hormônios, usando suas próprias palavras, ela consultou sua ginecologista e juntas optaram por não fazer a terapia de reposição hormonal, a TRH. E aí eu pensei, cara, eu não vou me hormonizar, vou passar por isso como as pessoas passam. As mulheres passavam, as mais antigas, com chá de amoreira, da folha de amoreira, óleo de prímula, maca peruana e tal.
Porque a minha ginecologia... Uma outra indicação muito importante para amenizar esses efeitos da menopausa é exercício físico. No caso da Bela, a própria ginecologista fez essa prescrição, alegando que ela se sentiria mais ativa se fizesse exercícios físicos regularmente. E foi exatamente o que aconteceu. Ela se sentiu mais disposta e até mesmo os fogachos diminuíram. A Bela pode ser considerada um ponto fora da curva nessa jornada da menopausa. Além de ter chegado a essa fase da vida com apenas 38 anos, ela não teve grandes consequências na saúde mental por não poder engravidar, além de não ter sofrido com a perda do sono, ressecamento vaginal, doenças cardiovasculares, depressão ou ansiedade. O fato dela encarar a menopausa com uma visão mais acolhedora, abraçando essa fase da vida com mais amor, pode ter sido fundamental. Eu até fico um pouco chateada, assim, quando as pessoas falam, e não é por mal, né? Falam em diagnóstico, em sintoma, não é uma doença. É uma fase da vida. Ninguém é diagnosticado com menstruação, sabe? Não é uma doença, é um momento, é um outro momento da vida, e daí tem toda a carga do machismo. Essa fala da Bela ainda está ecoando na minha cabeça. Mais até do que aquela lá do início de não gostar de menstruar. Isso porque, como diz a Renata, se tudo der certo, todas nós vamos entrar na menopausa. E encarar a chegada desse período por esse prisma que ela nos trouxe ao longo desse terceiro bloco pode ser fundamental para nos sentirmos mais fortes e acolhidas com todas essas mudanças pelas quais o nosso corpo vai passar. Tirar a menopausa do armário, falar sobre ela antes mesmo dela chegar, é um passo fundamental para ressignificarmos essa fase da vida. Sem romantização, mas com um olhar mais amoroso, entendendo que faz parte da vida envelhecer. Uma das grandes preocupações da atualidade é com a saúde mental. Num mundo em que a produtividade e a perfeição são cobrados em excesso, cada vez mais torna-se necessário cuidar não só do corpo, mas também da mente. E na menopausa esse cuidado precisa ser redobrado. E esse é o assunto do nosso próximo episódio. Vamos tratar das diversas nuances da saúde mental durante o climatério, passando por como sintomas que hoje identificamos como inerentes ao término da menstruação eram tratados como loucura. Mas não vamos falar mais do que isso para você ficar curioso e voltar. E se você gostou, deixe seu comentário, conta a sua história pra gente e compartilhe nas suas redes sociais, com amigos e familiares, que vamos ficar muito felizes daqui. Sem Regras é uma série idealizada, coordenada e apresentada por Angélica Paulo, Renata Arantes e Marília Nunes Paulino, com o apoio do Instituto Serra Pilheira e mentoria da Natália Silva. Stella Nesrini e Amon Medrado, da Todo Canto, assinam a trilha sonora original e sonorização. A edição, mixagem e masterização é do Gustavo Rocha. O planejamento e redes sociais são da Renata Arantes. Você encontra o Sem Regras no Instagram, @semregras.pod. A identidade visual e site são da Marília Nunes Paulino. A produção e o roteiro deste episódio são da Angélica Paulo. E a revisão é da Renata Arantes e da Marília Nunes Paulino. Até a próxima!